Já começa com o querido Itadori com seus conflitos de ter matado muita gente em Shibuya. Embora o culpado seja o Sukuna, o menino se culpa muito e tá com um peso grande, tanto que tá lavando o sangue de suas mãos, mas esse sangue não vai embora. Corta pro mundo real, onde ele tá enfrentando maldições a rodo. Bom, tá correndo delas e chamando o monte pra seguir ele. Daí o grande Utokotsu aparece quase que o matando, após cortar uma maldição mosca feia gigante. Os dois vão brigar pra saber quem é o melhor protagonista de Jujutsu Kaisen. Bora pro clã Zenin, onde tem um moleque perguntando se a Mai foi de base, mas ela tá tranquila. Quem quase foi de F é a Maki. O cara acha isso bom, pois embora a Maki seja linda, ela não sabe seu lugar como mulher, que tem que ficar atrás do homem e ser submissa. Meu, esse cara aqui é outro nível de machista opressor, falando que mulher que não sabe seu lugar merece levar uma facada nas costas. Ao contrário da Maki, a Mai é um grande exemplo que cumpre seu papel, além dela ter o mesmo belo rosto e corpo da Maki, deixando claro que isso tudo são palavras do personagem mais miserável dessa obra, Naoya Zenin, feiticeiro de classe 1 especial. Naoya chega na reunião com seu tio Ogi Zenin e Junichi Zenin. O Ogi é pai de Maki e Mai, então esse Energúmeno é primo delas. Naoya tá nem aí pra condição do pai dele, o Naobito, e diz que o tio não presta, por conta das filhas que tem. Além de dizer que o Junichi precisava ter o mesmo rosto do Toji, pra servir de algo. Isso quase dá guerra entre eles. Então chega um advogado do clã, anunciando que o antigo chefe do clã, Naobito Zenin, acabou de falecer, e ele deixou seu testamento por escrito, que era pra ser lido somente quando Naoya, Junichi e Ogi se encontrassem. Naoya ficou felizão por um momento, já que seu pai apontou ele como novo líder do clã e deixou todas as ferramentas amaldiçoadas do cofre do clã e das escolas Jujutsu para ele. Só que aí vem a seguinte cláusula: caso Gojo ficasse inválido ou qualquer coisa parecida por qualquer motivo, o acordo com Toji Fushiguro seria honrado, e a liderança do clã vai para Fushiguro Megumi, junto de todas as posses do clã Zenin. Naoya fica maluco com isso, não quer um moleque liderando a família, então vai partir para Tóquio e acabar com Megumi e o Itadori. Assim, vira líder e faz um favor pros velhos do conselho Jujutsu. Itadori reflete e lamenta toda a tragédia que aconteceu em Shibuya. Chozo chega para falar com seu irmãozinho e o prota diz que sente que o poder do Sukuna ficou mais forte. Afinal, Itadori foi forçado a comer 15 dedos do bicho ruim de uma vez. Chozo fala pra ele voltar pra escola Jujutsu, mas Itadori não pode fazer isso e botar o Megumi em perigo. Afinal, Sukuna tem algum tipo de plano para o garoto das 10 sombras. Agora Itadori e Chozo vão diminuir o número de maldições em Tóquio. Daí, volta pra onde terminou a temporada passada, com Itadori atraindo e correndo de umas maldições, com um monte o seguindo para um túnel. Assim, Chozo acaba com geral de uma vez com seu sangue perfurante. Itadori acaba com um dos bichos num soco numa pose épica e ainda fica sujo com o sangue da maldição. O Chozo sente que desde a última vez que lutou com Itadori, ele ficou mais forte, tanto na energia amaldiçoada como na força física. Tem uma sutileza a mais no menino Yuji. Chozo fala que ele é realmente um deus da guerra. Daí o clima é estragado pelo Naoya, que chega na parada e já revela que tá aí pra mandar o Itadori e o Megumi de F, pois quer que seus objetivos se realizem. Daí Naoya quase que teleporta pra trás do Itadori e já dá uma rasteira nele e um supapo no Chozo. O cara luta sem nem se esforçar e Itadori percebe que além dele ser bem rápido, tem algum truque que aumenta sua velocidade. A luta vai continuar, mas uma energia amaldiçoada cobre toda a área. O Itadori acha por um momento que é o Gojo, mas não tem como, porém é alguém que tá na mesma classe que o Honrado, que tem uma energia mais sinistra. O Gold e o Tokotsu chegou. Naoya fala quem o Yuta é, daí o Itadori lembra que é o feiticeiro de nível especial igual o Gojo e amigo da Maki e dos outros. Chozo quer comprar tempo pro Itadori fugir, pois não tem como eles vencerem o monstro que é o Yuta. Só que não adianta muito, Yuta vai correndo pegar o Itadori, enquanto Chozo fica para enfrentar o Naoya. Daí volta pro começo, onde Yuta quase fura o Itadori. Agora o contexto tá explicado. Itadori não consegue lutar com o Yuta, somente desviar e correr, pois o bicho tem muito poder, é muita energia, que é o oposto do Itadori. Aliás, o Yuta tem mais energia amaldiçoada do que o Gojo, mas o Honrado tem os 6 olhos e otimiza o poder, o que o faz não gastar nada de energia ao invocar o feitiço Jujutsu. Gojo é o melhor em termos de desempenho, mas o Yuta também não é qualquer um. O cara é tão experiente nas lutas que é muito difícil prever um golpe dele até o último momento, analisando o fluxo da sua energia amaldiçoada. Itadori até quebra a espada do Yuta, mas Rika aparece e o segura pro Yuta terminar o serviço de o executar. Ele consegue e perfura o coração de Yuji. Megumi vai embora de sua irmã Tsumiki, pois tem que dar um jeito de a salvar, enquanto a luta de Chozo e Naoya tá comendo solta. O Chozo tá levando uma surra e não consegue descobrir o que é o feitiço do miserável Zenin. O cara tá dominando a luta 100%.
Naoya quer saber o que é o Chozo, que diz que é o irmão mais velho de 9, mas Naoya fala que isso não é uma resposta. Ele quer saber dessa resistência monstruosa e do feitiço raro de manipulação de sangue que ele tem. Daí o bicho desaparece e vira o Flash. Chozo tenta prever de onde ele vai vir, mas não consegue e é perfurado com uma lâmina. Agora Naoya quer ver como Chozo vai reagir com esse ferimento na barriga. Diferente do Chozo, Naoya odeia seus irmãos mais velhos, porque os acha todos fracos. E Chozo manda o papo, que o irmão mais velho tem que dar o exemplo mesmo se for ruim, pois se o mais velho erra, os mais novos têm que evitar esse caminho. Se o mais velho acertar, os outros só precisam segui-lo. É assim que funciona o lema de vida para o Chozo, que usa sua energia amaldiçoada para criar uma onda de sangue, que Naoya não entende de onde vem. Com esse tanto de sangue, era para ele ter ido de F. Mas Chozo é metade maldição e metade humano, então contanto que sua energia não acabe, ele pode sangrar o quanto for e usar seu feitiço de manipulação de sangue. Naoya tenta evitar o golpe, mas o Chozo endurece o sangue que ficou na roupa do Zenin e o imobiliza, e mesmo Naoya com sua técnica de se mover em 24 frames por segundo, ele não desvia do golpe totalmente original da manipulação de sangue criado pelo Chozo, a supernova. Dito isso, Yuta chega e acaba com a brincadeira e desmaia o Chozo. Naoya foi envenenado pelo sangue do Chozo, daí ele percebe que ele não é humano. Yuta oferece curar Naoya com sua energia reversa, daí a mente de Itadori tem uma lembrança de quando era um bebê, do seu pai Jin e seu avô, com o velho falando pro filho sair de perto daquela mulher que não seria boa pra ele, que ele poderia ir de F por conta dela. Ele sabe que Jin não conseguiu um filho com a Kaori e que ela faleceu, mas daí Kaori aparece ali, mas com uma cicatriz na testa. É, meu bom, o Noritoshi Kamo recebeu forte do pai do Yuji e o Prota nasceu. Os planos do Noritoshi Kamo são bem maiores do que aparentavam. Itadori, que era pra estar no céu agora, levanta bem e vê o Yuta na sua frente. O emo mais querido da série tá aliviado que seu plano deu certo. Yuta diz que em setembro o Gojo foi na África o ver para pedir que ele cuidasse da galera e principalmente do Yuji, e que o Hakari ficaria bem. Gojo quis garantir que se algo acontecesse com ele, Yuta pudesse ajudar seus alunos. Yuta decidiu matar temporariamente o Itadori para que o alto escalão não desconfiasse de nada e acreditasse que o hospedeiro do Sukuna foi mesmo de base. Após ter o coração perfurado, Yuta rapidamente usou energia reversa e curou Yuji. Yuta entende que o Itadori possa ter um poder que não controla. Embora no caso dele, a Rika foi algo originado a partir dos seus sentimentos. O Itadori involuntariamente tem um demônio antigo dentro dele que não é bonzinho. Itadori não se perdoa pelo que houve em Shibuya. Dito isso, Megumi chega e fala para eles voltarem para a escola Jujutsu e se reunirem com seus veteranos. Mas Itadori não consegue os encarar, depois de toda a tragédia que rolou da temporada passada. Megumi fala que aquilo não foi culpa do Itadori, e sim de todo mundo, mas Yuji não crê nisso. Megumi fala pra ele não desistir assim facilmente. Eles são feiticeiros e não heróis. Não tem como ninguém os julgar de verdade. Eles precisam seguir em frente para exorcizar as maldições. Esse é seu trabalho. Megumi pede para que Itadori o ajude com sua irmã Tsumiki, que foi arrastada para esse jogo do abate de Noritoshi Kamo. E daí aparece explicação para esse jogo do capeta, mas eu não vou explicar nada. Se quiser, vai para um canal com mais QI e vê se entende lá. Eu já derreti a cabeça demais na época que lançou no mangá, e é isso. O grupinho precisa descobrir como abrir o selo do Gokumon Kyo para libertar o Satoru Gojo e resolver esse jogo doentio do Noritoshi Kamo. E a única pessoa que pode dar as respostas para eles é a Tengen. Isso mesmo, quem achava que era homem tava errado. Na época que saiu o volume 17, com esses capítulos, revela que sua forma antes de transcender a forma humana era de uma mulher. Agora o grupo vai para a tumba estelar da escola Jujutsu conversar com a maior figura desse universo. Lá Itadori encontra Maki e Yuki. A Maki tá cheia de cicatrizes de queimadura e cabelo curto, por conta da luta com o Diogo, que quase a manda de F e mandou no Albito de base. Graças ao seu corpo especial do pacto congênito, ela conseguiu sobreviver. Agora, com todo o pessoal reunido, eles vão até a tumba estelar bater um papo com a mestre Tengen. Daí, eles chegam no salão principal, mas parece que Tengen está os rejeitando. Yuki achou que com 6 olhos fora de ação, Tengen iria interferir no mundo finalmente, mas parece que previu errado. O povo tá indo embora, quando Tengen aparece e anuncia o filho do Zenin, o feto amaldiçoado Chozo e o hospedeiro do Sukuna, Itadori. Tengen recebe o grupinho do pedaço e todo mundo fica surpreso com a cara de alienígena que Tengen tem. Yuki quer saber por que Tengen fechou a tumba estelar e ela diz que pensou deles serem aliados ao Kenjaku, pois ela não consegue ver o que se passa no coração das pessoas. Antigamente, ele era conhecido como Kamo Noritoshi, mas já teve vários nomes ao decorrer da história, e agora possui o corpo de Suguru Geto. Itadori tá curioso com essa aparência de Tengen. Ela fala que é imortal, mas ainda envelhece, então esse é o preço por ela constantemente evoluir. 500 anos faz isso com as pessoas. Se ela tivesse feito a assimilação com o receptáculo da estrela há 12 anos, não teria envelhecido rápido desse jeito. Então Tengen pede para que entre Yuta, Yuki e Chozo, 2 deles fiquem para servirem como guardas, pois Tengen tem medo de ser selado por Kenjaku. Então ela explica que o vilão quer forçar a evolução da humanidade por todo o Japão.
e para isso vai fazer uma assimilação forçada dos humanos com Tengen, pois ela agora está em todo lugar por conta da sua evolução. Sua alma se encontra em todo canto do Japão. Já que transcendeu a forma humana e está mais próximo de ser uma maldição, é possível a assimilação sem ser com o corpo do plasma estelar. Com a humanidade assimilada, os humanos virarão algo além de feiticeiros Jujutsu. Contudo, se um deles perder o controle, o mundo acabaria e como não haverá fronteiras entre indivíduos, o mal se espalharia por todos instantaneamente. Assim, o que aconteceu em Tóquio na temporada passada se expandiria em escala global. E não tem como Tengen rejeitar a assimilação, pois no seu estado de pseudo-maldição, o Kenjaku possuindo o corpo do Getou pode usar a manipulação de maldições e absorver Tengen. Portanto, com a migração e extinção, Kenjaku planeja reunir toda a energia amaldiçoada dos participantes para assim fazer um ritual completo para a assimilação da humanidade com Tengen ter uma taxa alta de sucesso. Então o objetivo do grupo agora é salvar Satoru Gojo, para que ele resolva a situação com seu poder. E para isso precisarão da técnica amaldiçoada de um participante do jogo, que é Hana Kuruzu, uma feiticeira Jujutsu de 1000 anos atrás, que é conhecida como Anjo, e possui o poder de anular outras técnicas amaldiçoadas. Assim, eles podem libertar o Gojo do verso do Gonku Mokyo. A divisão das funções ficou o seguinte: Chozo e Yuki ficam com Tengen para proteger. A Maki volta para a sede do clã Zenin e pega os instrumentos amaldiçoados e pode conseguir, pois o Megumi agora é o chefe do clã. O Yuta já vai entrar na colônia para participar do jogo e reunir informações necessárias para ajudar a Tsumiki, a irmã do Megumi, enquanto Itadori e o Megumi vão procurar o Kinji Hakari para o recrutar para o time. E no final do app, aparece um comediante fracassado que não sabe mais o que fazer para continuar no ramo. E ele é um jogador da migração e extinção. Seu nome é Fumihiko Takaba. Maki chega no clã Zenin e encontra o babaca do Naoya, que não acha mais a Maki bonita com todas as queimaduras. Então não presta pra nada. Maki tá surpresa que ele preste atenção em algo além das bundas das mulheres. Que esse Naoya é nojento e desprezível não tá escrito. Ele começa uma série de insultos e chama a Maki de lixo. E disse ela vai correr pra saia do Yuta e do Megumi. A Maki não quer mais ouvir o cara e vai até o cofre do Zenin. Porém sua mãe diz que elas não têm permissão para entrar no cofre proibido. Mas a Maki pegou a chave e tem a permissão do chefe do clã, Megumi. Quando Fushiguro descobriu que seria o líder de uma das 3 grandes famílias, não queria isso de jeito nenhum e queria passar a responsa para Maki, mas não teria como ser ela a chefe. Primeiro que ninguém do clã aceitaria uma mulher com praticamente zero energia amaldiçoada no comando. E segundo que Fushiguro, além de ter herdado a técnica das 10 sombras do clã Zenin, recebeu muita atenção do Satoru Gojo. A mãe de Maki grita para que ela volte, mas a Maki nem dá bola. Sua mãe diz para pelo menos uma vez na vida a Maki fazer feliz por ter dado a luz a ela. Maki abre o cofre proibido e lá dentro se surpreende ao ver seu pai. Enquanto isso, Jinichi Zenin e Naoya Zenin discutem como irão mandar o novo chefe Megumi de base, sem que tenham problemas com as outras grandes famílias e com os anciões Jujutsu. O jeito mais simples é acabar com Megumi, com a Maki e Mai por tentarem libertar o Satoru Gojo, que já tinha virado uma regra determinada pelos poderosos. E o Ogi, pai de Maki e Mai, bolou o plano de acabar com as filhas para ter mais legitimidade e confiança com o alto escalão Jujutsu. No cofre, Ogi já tinha tirado todos os instrumentos amaldiçoados, antecipando os movimentos da Maki. E a Mai tá ali sangrando no chão, quase indo de berço. Daí a Maki vai peitar seu pai na espada, mas toma uma peia e vai sofrer junto com a Mai. Ogi diz que era para ser o chefe do clã e que não faltava em nada em comparação ao irmão Naobito. Porém, suas filhas eram piores que os filhos do Naobito. Por isso, Ogi diz que não conseguiu virar líder e taca as duas para morrerem por maldições de nível 2 ou menos. Então a Mai se arrasta para a irmã e no mundo quase no pós-vida, Mai diz que vai partir se sacrificando para a Maki ser completa, pois no mundo Jujutsu, gêmeos idênticos são considerados mau presságio, porque um nunca vai ser mais forte enquanto o outro existir. A Mai nunca teria bastante energia amaldiçoada se a Maki ficasse viva, e a Maki nunca poderia ficar mais forte se a Mai não morresse. Por isso, a Mai se sacrifica e pede para a irmã prometer uma única coisa. Ela quer que Maki destrua tudo. Quando Maki acorda, vê sua irmã já sem vida e nas suas mãos tem a espada criada pela Mai como último presente. Maki exorciza todas as maldições e o canalha do Ogi sente isso, e o medo antigo o atinge novamente. O mesmo medo que ele tinha de Toji Fushiguro. Agora vem de sua filha. Quando o cara estava pronto para lutar, sua cabeça diz bye bye e o cara nem notou. Maki, com 1000 de aura, caminha até um salão. E lá a Maki faz um estrago com os membros randoms do clã Zenin. Essa unidade Kukuru cheio de Zé Ninguém não deu nem pro cheiro pra Maki. A mina é tão braba que ela até desliza no sangue de tanta aura. Depois todo o clã tem que dar um jeito de acabar com a Maki,
mas a mina é insana e não para por nada. Chojuro usa seu feitiço de pedra e invoca mãos gigantes para tentar mandar a Maki de F, mas ela se liberta fácil e vai pro X1 de espada com o capitão dos Kukuru. Ele dura um pouco mais que os seus subordinados, mas logo toma uma lâmina na garganta e vai de berço. Daí ela passa o rodo no Chojuro, que é da unidade Rei, que é composta dos feiticeiros de semigrau 1 ou superior, a unidade mais forte do Zenin. O moleque dos Rei tenta paralisar Maki no local, enquanto o Jinichi vai dar o Fatality nela. Contudo, o moleque fala pro cara se apressar, porque a Maki é um monstro igual o Toad agora. E tu já sabe, a Maki estraçalhou todos eles, então sobra somente o Naoya, capitão dos Rei. O cara é cheio de gracinha que a Maki é muito cruel, mas é claro, a Mai levou o coração e a bondade junto dela. Dito isso, quando criança, Naoya achava que o homem sem energia amaldiçoada da família Zenin era um fracassado e que tinha uma cara patética, mas ao ver o homem de frente, o Toad sentiu que o negócio não era bem assim. Ele fala para si enquanto ataca com tudo a Maki, que ela nunca será o Toad. O fraco não entende a solidão do mais forte. Talvez o único que entendesse o Toad fosse o Satoru Gojo, e Naoya quer estar no mesmo patamar dessas lendas. Por isso vai mandar a Maki de F de uma vez por todas, e ele usa tudo disponível da sua técnica amaldiçoada de projeções de 24 frames por segundo, assim traçando uma trajetória e seguindo ela, enquanto aumenta sua velocidade num patamar de louco. Ele acha que tá levando a melhor, mas não esperava pela surpresa. Maki esperou o momento certo e reagiu à investida de Naoya, então amassou a cara dele no chão com um soco tão forte que os ossos do seu rosto foram despedaçados a um nível quase molecular. Após o fim da luta, Maki vai ver sua mãe para encerrar de vez com essa família Zenin. Dito isso, Naoya sobreviveu e se arrasta no chão. Contudo, a mãe de Maki chega com o último resquício de vida e termina de finalizar o corno. Maki pega o corpo de Mai e leva embora. Momo Nishimiya chega e chora pela morte de sua amiga. Ela não queria isso e tinha avisado a Mai para não voltar para essa casa. Maki deixa Mai com a Momo e segue em frente, pois os membros restantes dos Rei e dos Akashi e dos Kukuro, que não estavam na sede, também foram dizimados pela Maki depois. Então, tanto o clã Gojo e o clã Kamo pediram para a Central remover o clã Zenin das 3 grandes famílias Jujutsu. O ep começa com o Gakugandi querendo saber como algo como o Panda nasceu, um boneco amaldiçoado tão complexo que tem autoconsciência e age de forma mais autônoma que outras formas de manipulação de corpos amaldiçoados, que sempre usam a energia amaldiçoada do feiticeiro para se moverem. Porém, algo como o Panda usa da própria energia amaldiçoada para se sustentar. Por conta disso, os velhos Jujutsu querem colocar Yaga como feiticeiro de nível especial e sentenciá-lo à prisão por tempo indefinido, porque tudo para eles é motivo que alguém vai se rebelar, e o Yaga poderia criar um exército de corpos amaldiçoados como o Panda. Yaga não vai revelar pro Gakugandi como é feito o Panda e outros. Corta pra uma conversa no passado do Yaga com um boneco que tá tentando animá-lo, pois o cara tá pra baixo com tudo que houve em Shibuya e o que tá por vir. Ele agradece o Takeru e diz que vai ficar fora por um tempo e é pra avisar os outros. Eles acham que é mais trabalho pro Yaga, mas tá ligado que o trem vai feder pro lado do Yaga. O diretor de Tóquio diz pro Takeru relaxar, pois a floresta é protegida por Tengen e a mãe dele também vai vir vê-lo. Mesmo sem o Yaga, eles vão ficar bem. Ao ir embora, os bonecos dizem que vai ser triste sem o Yaga por perto. Aqui já é um adeus porque acho que o diretor não volta mais. Kusakabe liberta o Panda da sua prisão, pois estavam usando para atrair o Yaga. Kusakabe devia um favor ao Yaga por algo do passado. Kusakabe levou sua irmã mais nova para ver o Takeru, filho dela, mas o Yaga diz que esse boneco não é mais o garoto de antes, é só um objeto amaldiçoado com informações do sobrinho do Kusakabe. Mas para ele e sua irmã não tem essa de não ficar preso ao passado e seguir com a vida, pois ela tá de cadeira de rodas, sem vida nos olhos e não consegue viver sem o filho Takeru. Takeru sai de trás do Yaga e reconhece sua mãe. O diretor parabeniza ele por reconhecer ela. Com isso, ela lembra dos trejeitos do filho que já se foi, e numa cena de quebrar o coração, se arrasta e corre para abraçar o Takeru. Yaga pede desculpas, mas não tem como ela viver com o Takeru sem que o público saiba da existência de corpos amaldiçoados autônomos. Kusakabe chora e agradece muito Yaga pelo que fez para sua irmã e para ele. Yaga no presente tá indo ver o Panda, seu filho, porém o alto escalão enviou um assassino para acabar com Yaga, pois sua pena de morte foi decretada, e o único jeito dele se salvar é revelando como criar os corpos amaldiçoados autônomos. Mas esses malas ficaram bem saidinhos agora que o Satoru Gojo foi selado, bando de covarde. Yaga tava pronto para lutar, e daí chega o Gakugandi roqueiro, que no piscar de olhos derrota o Masamichi. Ele diz pro Randall ir embora que tá tudo sob controle. Dito isso, Yaga revela que para criar um corpo amaldiçoado, precisa usar a informação do corpo para criar a informação da alma.
Após isso, você coloca essa info na alma do núcleo do corpo amaldiçoado. Mas só isso não basta, porque precisa colocar núcleos com 3 almas altamente compatíveis no único corpo amaldiçoado e fazer as almas estarem sempre observando umas às outras. Com isso, é possível que as almas se estabilizem para a autoconsciência. Perto de 3 meses depois disso nascer, começará a suprir sua própria energia amaldiçoada. Gakugandi não entende porque Yaga não disse isso antes para viver mais. Por que só agora? Essa é a maldição que Yaga deixa pro velho da guitarra após sua morte. Dito isso, o panda chega e corre para abraçar seu pai. Ele não liga de lutar contra o velho, pois ele é só um instrumento usado pelos verdadeiros culpados. Mas é bom lembrar que até pandas choram. E o menino cai em lágrimas pela morte de seu pai Yaga. Cara, que intro triste pra esse app, pelo amor de Deus. Tengen disse pro Itadori e Megumi que o Hakari fundou um clube de luta e tá ganhando dinheiro com isso no estacionamento abandonado de vários andares na província de Tochigi. É essencialmente um ringue para feiticeiros lutarem e os espectadores em sua maioria são pessoas normais. Megumi fala que isso viola a 8ª regra Jujutsu de não exibir ou expor técnicas amaldiçoadas para não feiticeiros. De toda forma, a dupla tem que ter cuidado. Megumi e Itadori trocam de roupa para que o Hakari não note que eles são da escola Jujutsu. Afinal, ele foi expulso por peitar superiores e não gosta nem um pouco da instituição. E eles precisam de toda a ajuda possível. E o Hakari, segundo Yuta, é o mais forte. Itadori e Megumi em estacionamento e os guardinhas já vêm de implicância, falando que aí não é lugar para brincar e é bom voltarem se não levam uma surra. Mas o Megumi é direto e tá querendo ganhar uma grana com o clube da luta. O grandão já mete a bronca e o Megumi nem pisca, muita aura farmada. E a primeira regra do clube da luta é, nunca fala sobre o clube da luta. O bombadão quer saber como o Megumi ficou sabendo do clube e ele diz que faz um mês, quando passou a faca na pessoa que tinha info. O outro guardinha fala que o Kondo desapareceu nesse mesmo tempo. O Megumi blefa bem, diz que pode preencher a vaga. Ou o cara prefere ser derrotado aqui na frente do chefe. Itadori nota que é bom eles fingirem não conhecer o nome Hakari, assim a infiltração vai ser melhor. Dito isso, o chefe liga e diz que pode colocar o Itadori pra lutar. Isso funciona perfeitamente pro plano do Megumi, que blefa mais um pouco e aceita a oferta. Eles saem e o Megumi diz que tem vários usuários de maldições aí, então deve ter bastante trocas. E mais importante é que o Hakari tá aí e tava olhando tudo pelas câmeras. Megumi diz que o Itadori vai investigar as coisas por dentro das lutas, enquanto ele se esguia pelo estacionamento. Talvez, pois não é provável que o Hakari perca seu tempo com Megumi e se descobrirem que eles estão infiltrados, eles imediatamente perdem a confiança do Hakari e não tem como entrar em contato com ele. E como último recurso é conversar na base do soco com ele. O objetivo é pedir ajuda pro veterano, então é melhor evitar conflitos para não estragar o relacionamento deles no futuro. Hoje à noite, o Megumi não planeja fazer nada brusco, mas não queria perder tempo por conta da sua irmã participar do jogo do abate. E faltou exatamente 9 dias até o prazo. Demorou muito para eles chegarem no clube da luta, então Megumi quer encontrar o Hakari e nesse mesmo dia. Porém, se parecer arriscado, ele cai fora. Por isso ele disse talvez. Itadori entende e segue pra luta, onde descobre que as regras do clube da luta são não usar feitiço e não fugir. O Itadori não liga de lutar contra outras técnicas amaldiçoadas, mas tudo isso é pensando no público. Como são não feiticeiros que assistem, não é legal fazer algo que eles não entendam. E também a parte de fugir é que a luta precisa ser vista a todo momento pelos espectadores. Esse é o show business. O Itadori poderá encontrar o chefe se ele se destacar nas lutas, onde há 2 tipos, as pancadarias como na luta de hoje e lutas fixas. O chefe escreve o roteiro delas, o Itadori só precisa mostrar seu show para conseguir uma luta fixa. Com isso, lá vem o primeiro oponente do Itadori, alguém familiar e que surpreende. Panda é o nome dele. Johnny Bob, comentarista, anuncia a luta do garoto Bola de Fogo Itadori contra o Panda, que faz tudo que um panda faz. As apostas começam e daí aparece o Hakari que tá num tédio só, sem paixão nenhuma. Kirara pergunta o que é e ele diz que a sorte foi feita para ser testada. Apostar é chato quando se sabe quem vai vencer logo de cara. O maluco tá subestimando o Itadori e Kirara abre os olhos dele. Hakari sabe que não tem muitos feiticeiros por aí que são bons o bastante para enfrentar o Panda. No entanto, Itadori e o Panda conversam sobre o Hakari e o Panda diz que não o viu, mas o Hakari tá o evitando, se mantendo cauteloso. E além do Hakari, o feitiço Jujutsu do outro do 3º ano é um problema. Então Itadori e o Panda dão um show pra plateia e mostram pro Hakari que o Itadori é bom de briga. Essa encenação do Panda e do Prota tá outro nível. Até o comentarista Johnny ficou maluco e o bom é que o Itadori só tá dando soco fofo e o Panda atua muito. Então o Itadori vence a porradaria e o Hakari liga para levar o Itadori pro telhado, quando acabar o torneio, pois ele sabe que ninguém aí vai o derrotar. O cara é muito show business.
e sabe do que fala. O Itadori é uma peça fundamental no clube da luta agora, então dá pra escrever um bom roteiro com ele, e o Megumi só espiando e escutando. O Hakari tá com a sua paixão fervendo e o Randall quer saber o que fazer com o Megumi. Hakari diz pra ficar suave vigiando, que depois manda Kirara como segurança. O Hakari não se sentia vivo assim desde que sua ex estourou todos seus cartões. O cara é ousado demais de falar da ex na frente da atual. Esse é folgado. Depois, Megumi e Panda falam sobre entrar em contato com Hakari. Panda diz que sabe onde ele tá, que é na sala de monitoramento no telhado, mas não consegue se aproximar do local, pois mesmo que tente, nunca chega perto. É a mesma sensação do infinito do Gojo, e isso é efeito da técnica amaldiçoada da Kirara. O Megumi acha que o outro do terceiro ano junto com Hakari era um homem, e o Panda confirma que era mesmo. Não dá pra saber se esse poder só funciona na sala de monitoramento, pois o Panda tá sendo mais de boa e não forçando a barra pra não fazer o Hakari sumir do mapa de novo. Megumi tá preocupado do Itadori tentar convencer o Hakari. O Panda diz que é difícil, mas a personalidade alegre do Prota combina bem com o Hakari, mas o Itadori não consegue mentir. Então assim que ele entrar na sala do Hakari, é bom o Panda tomar controle do lugar rapidinho e na miúda, para poder ganhar tempo pro Itadori conversar com o Hakari. Panda diz que só vai botar os Randos pra dormir e o Megumi quer saber quantos tem. O Panda fala que são 4 na entrada, 2 em cada andar, fora o telhado. Com essa quantidade, ele consegue resolver. O único problema mesmo é o poder misterioso da Kirara, mas quanto a isso não tem o que fazer, é ter fé e deixar o Itadori subir nos ranks das lutas até bater um papo com o chefe. Dito isso, Itadori é levado pra sala de monitoramento pela Kirara, que tá toda boazinha com ele. O bagulho tá estranho, e ela diz que faz tempo que o Quintian não se anima, e ela ama quando o Hakari fica assim. Então o Itadori conhece o homem e ele diz que dá pra ficar rico fácil, com 1 hora de trabalho por dia, mas ele vai ter que pagar mais de R$500 pra saber. O famoso golpe do Insta. O Itadori não cai nessa, e o Hakari diz que é bom ele ter esse julgamento, pois tem muitas pessoas que no calor da emoção compram os cursos e caem em golpes e não julgam racionalmente. Porém o cara que aplica o golpe e o que cai tem uma coisa em comum, a paixão pra mudar de vida. Por isso o lema do Hakari é que a vida é uma aposta, uma paixão ardente, e paixão é amor. Por isso, pra lidar com a paixão, o jeito mais direto é a aposta. Um monte de mulher largou o Hakari por conta disso, mas pra ele, elas não o entenderam. As pessoas não odeiam apostas, mas odeiam perder e ficarem arruinadas. O mundo joga fora quem não aposta alto e quem não sabe quando sair. É isso, a vida é uma grande aposta. E no futuro, Hakari quer controlar a paixão do país com seu clube de luta. Com a existência de maldições ficando público, a central quase sem funcionar, é a chance dele de expandir os negócios. Hakari vai esmagar todos os obstáculos no caminho e fazer os velhos do alto escalão reconhecerem publicamente seu clube de luta nas próximas revisões do regulamento Jujutsu. E para isso precisa de uma peça forte. Então Hakari convida Itadori para entrar nessa onda com ele. Dito isso, Itadori vai ser direto, mas o celular do Hakari toca e num climão ele pega umas coisinhas para os dois beberem. Mas o Itadori não quer nada com álcool. O Hakari diz que o Satoru Gojo não aguenta beber bebida alcoólica também. E o Itadori finge que não sabe quem é o cara. Daí o Hakari diz que não tem um feiticeiro sequer que não conheça o Satoru. Então por que ele tá fingindo ser bobo? Aqui o plano foi pro beleléu e o Hakari vai pra cima do Itadori. Então os dois dão cabeçadas e o Itadori quer falar, mas a paixão do Hakari já esfriou pra ele escutar alguma coisa agora. O episódio começa com os Randoms na sua vigia noturna numa Nice, e o Megumi que nem um espírito macabro só observando. Então bota um deles pra dormir. Logo após, ele entra na sombra de outro cara e espera o momento certo pra nocauteá-lo também. Panda tá do outro lado, distraindo os guardas com sua fofura, e eles até querem dar comida pra ele, mas aí tomam um sacode e vão dormir também. As escadas de emergência não tem câmeras de segurança, então tá suave pra andar até o terraço. Panda chega onde tá o Megumi, e ele quer saber se esse plano vai dar certo mesmo. Era pra entrarem pela porta da frente, porém deram de cara com a Kirara. Os planos do Panda foram pro brejo, e Kirara já deduz que o Panda ajudou o Megumi a se infiltrar no clube de luta, e foi enviado pelo colégio Jujutsu, então Itadori também tá com eles, o que quer dizer que o Hakari tá com problemas. Foi nesse momento que ela ligou pro Hakari pra mandar o sinal de que ferrou. A luta começa e Megumi invoca seu cão divino forma total. Porém, o poder de Kirara faz ele voltar pro usuário. Megumi não entende como seu Shikigami foi repelido, ou melhor, não conseguiu alcançar a Kirara. Kirara marca todos os 3 aí e sai correndo do Panda. Ele pensa que ela tá indo pra sala de monitoramento onde tá o Hakari e o Itadori. O Panda só quer pedir um favor pro Hakari, e não quer confusão, mas a Kirara não acredita nem um pouco nele. Daí o cão intercepta a feiticeira do 3º ano, e Megumi acha que ela também não pode se aproximar deles devido à sua técnica amaldiçoada. Contudo, o Megumi é puxado pelo seu Shikigami, então o poder da Kirara é mais do que só não chegar perto dela. Tem um truque aí. Dá pra ver que tem uma estrela em Mai marcado no Panda. Isso faz parte da técnica de Kirara. Megumi fala que eles não estão a serviço do colégio Jujutsu, e ela sabe o que tá rolando em Tóquio agora.
As barreiras que apareceram em cada região têm a ver com isso também. É um jogo sem precedentes que se torna o maior terrorismo Jujutsu já feito. Portanto, os mocinhos precisam da ajuda do Hakari. Mas a Kirara guarda mágoas deles terem excluído o Hakari e ela primeiro. Então não tem conversa mais. Megumi diz que tá sem tempo pra drama e quer saber o que os velhos no poder fizeram pros dois pombinhos. Panda diz que eles brigaram com os conservadores, pois a ideia deles de conservar vai além do que tá escrito no regulamento Jujutsu. Os velhos ceboso têm as próprias ideias do que o Jujutsu deve ser. Técnicas como a da Nobara são um exemplo perfeito de habilidades clássicas que precisam ser conservadas. Há um tempo, teve vídeos amaldiçoados que ficaram populares. Aqui é a referência Samara, que veio de uma lenda japonesa que agora eu não lembro o nome. Panda diz que com o passar do tempo, até o Jujutsu incorpora novas tecnologias, mas quando isso vai pros feitiços, os velhos enchem o saco. Kirara fala que o poder do Hakari é um belo exemplo disso. Dito isso, Kirara fala para pedirem ajuda pro Satoru Gojo. Ele limpa a barra de todo mundo mesmo. Daí o Megumi fala que ele foi selado, por isso tá desesperado pedindo ajuda agora. Contudo, a Kirara não acredita nem um pouco que o mais forte de todos foi selado, o que dá pra entender, né? Então Megumi invoca seus coelhinhos da Páscoa para tentar parar a Kirara e a convencer de os ouvir, para assim ela convencer o Hakari. Contudo, ela já marcou a estrela Crux nos coelhos, e o Megumi vê que a porta da sala tem H-Crux. Kirara diz que seu feitiço marca energia amaldiçoada e não seres ou objetos, então Shikigamis e pessoas são a mesma coisa. Nesse ritmo, os coelhos serão puxados pro Megumi, assim como seu cachorro. O bicho vai ser sufocado, porém ele é esperto e cancela a invocação, e sai correndo e quer saber como os coelhos funcionaram com o Panda. Panda diz que eles conseguiram se aproximar dele de boa. Com isso, Megumi sabe que o Panda também tá marcado, e ele tem a estrela Imai. O Megumi aproveita e mostra o abdômen trincado onde tá a estrela Crux. Agora ele tem uma hipótese de que essa habilidade é baseada numa constelação, que é a Cruzeiro do Sul. Kirara entrega tudo com sua cara de surpresa, o que confirma pro Megumi que ele estava certo. Agora, Kirara quer seguir para entrar na sala de monitoramento e ajudar o Hakari. Mesmo o Megumi sabendo da constelação graças ao que sua irmã ensinou sobre constelações, não tem como saber sobre os detalhes da técnica amaldiçoada. Panda e Megumi entram numa de pesquisadores científicos para criar hipóteses de como o poder da Kirara funciona. Como é baseada no Cruzeiro do Sul, então tem que ter 4 estrelas por ser uma cruz a constelação. Ou pode ter mais. O poder de Kirara funciona marcando estrelas do Cruzeiro do Sul em cada um deles, ou seja, estrelas próximas na constelação como as de Panda e Megumi podem se aproximar, mas as da Kirara e da porta são distantes, então não dá pra chegar perto. Os dois pensam em várias hipóteses sobre como funciona a aproximação das estrelas e tal, mas o que importa pra gente é que Megumi e Panda precisam passar por uma ordem específica das estrelas para chegarem na Kirara. Primeiro Imai, depois a Crux, Mimosa, Ginai e aí vem a H-Crux, que tá na porta. No momento eles não sabem onde tá a quinta estrela, mas a Kirara não tá nem aí e lança um carro no Panda com a marca Imai. Fushiguro desvia e Panda lança o carro, mas ele volta. Então Megumi descobre que a Kirara não marca as estrelas tocando neles, pois seus Shikigamis e ele foram marcados e ela nem relou neles. Então o único jeito é a Kirara marcando energia amaldiçoada. Com isso, Megumi confirma que tem energia amaldiçoada no carro lançado e nos outros objetos em volta nesse terraço. Kirara precisou colocar de antemão sua energia amaldiçoada no local. O Panda sai voando e bate no poste, então Megumi vê que a quinta estrela Mimosa tá no chão. O Megumi acertou tudo. O cara é um verdadeiro gênio e tá só no primeiro ano do colégio Jujutsu. Tá maluco, filho. A técnica amaldiçoada de Kirara se chama Love Rainbows, que distribui 5 estrelas, baseadas na Cruzeiro do Sul, nas energias amaldiçoadas dos alvos. Para uma estrela se aproximar da outra, precisa seguir uma ordem predeterminada, e objetos marcados com a mesma estrela atraem uns aos outros. Kirara fica impressionada que o Megumi desvendou tudo, então Megumi lança o coelho pro Panda para seguir a ordem das estrelas. Panda lança o Shikigami no chão para tocar a estrela Mimosa. Porém, Kirara pode tirar a estrela guinando a energia dela e colocará a Crux em objetos para irem até o Megumi. Contudo, ela não contava que o Megumi não mandou o cão embora. Maluco é esperto demais. Deixou a Kirara marcar os objetos com a estrela dele e com ela no meio do trajeto, o cão que tem a mesma estrela, a Crux, pegou a Kirara. Megumi entra no carro e evita os objetos, então troca de lugar com o cão e imobiliza Kirara de uma vez. Ele pede para ser ouvido de uma vez por todas. Megumi sabia que o marcado com energia amaldiçoada mais forte atrai os com energia mais fraca. Assim, conseguiu trazer o cachorro para capturar Kirara. Ela fica impressionada com o intelecto dele. Megumi se ajoelha e implora para o escutar. Kirara aceita, mas daí vem o Itadori voando e surrado, falando para não se meterem na luta dele com o Hakari. Todo mundo sai do meio e o Hakari pistola dá um socão no pró
derrota e tá bravo, que o Itadori nem tenta desviar dos seus golpes. Ele sabe que lutar não vai adiantar como em Shibuya. Ele prefere apanhar até o Hakari cansar para assim escutar o seu pedido. Ele não vai nem contra-atacar. Hakari aceita o ouvir, enquanto ele consegue ficar de pé depois de apanhar. Kirara pede para ele escutar os meninos, e Hakari vai fazer isso enquanto bate. Hakari quer saber por que o Itadori foi pedir ajuda logo para ele. Itadori responde que é porque seus veteranos disseram que o Hakari é bem forte. Hakari suspeitava disso, mas o feiticeiro pedir ajuda para outro é implícito que está pedindo para arriscar a vida junto com a pessoa. E o Hakari quer saber que tipo de paixão ardente é essa para valer a pena ele arriscar sua vida. É bom convencer ele direito. Não quer alguém que só veio por ordens dos outros. Hakari acha que o Yaga tinha que ter cortado esse moleque fora. Itadori diz que não tem uma paixão e que é só uma engrenagem na máquina do Jujutsu para exorcizar maldições. Hakari não gosta disso, coisa mais chata, e o Megumi diz que pode parar, enquanto Itadori apanha mais e mais. A energia amaldiçoada do Hakari é muito mais bruta do que a dos outros. O Itadori nem levanta, então Hakari grita pro Panda e pro Megumi pegarem o Itadori e sumirem da sua frente. Porém o moleque levanta e assusta o Hakari, que pensa do que ele é feito para aguentar tanto soco assim. Itadori diz que como engrenagem, ele tem sua função, que é continuar exorcizando maldições. Então se o Hakari for um meio para ele continuar na sua função, o Itadori vai continuar até ele concordar com o pedido. Qual é a função do Hakari? O Itadori pergunta, e o apostador olha em seus olhos a paixão de uma engrenagem disposta a fazer seu serviço. Quando ele ia socar mais, a Kirara diz que agora ele tá fervendo de paixão. E Hakari para com a surra e pede para todo mundo descer para eles fazerem um acordo. Megumi agradece a Kirara ter conseguido botar juízo na cabeça do Hakari. Kirara conta que mesmo que eles odeiem os velhos conservadores do Jujutsu, o Hakari sempre ferveu mais de paixão ao ajudar o pessoal da escola. Do nada, o Shikigami Kogane aparece, anunciando uma nova regra adicionada na migração e extinção. A nona regra permite todos os jogadores consultarem as seguintes informações de outros jogadores: nome, pontuação, número de regras adicionadas e colônia que se localiza. Corta para um feiticeiro antigo, de pelo menos 400 anos de existência, que acabou de mandar de F um jogador, e tá pistola com os feiticeiros Nutellas dessa era que são fracos. Ele quer saber mesmo onde está o Sukuna, então com 200 pontos acumulados, ele pode gastar 100 para adicionar uma nova regra. Com isso, ele adiciona a nona regra, mostrando as informações dos jogadores, e seu nome é Kashimo Hajime. Kenjaku aparece finalmente e conversa com uma amiga do Itadori no mundo entre os sonhos e a realidade. Ela não sabe quem ele é, então Kenjaku diz que é um feiticeiro que montou a barreira aí. O local foi escolhido para as pessoas se digladiarem, infelizmente não há honra envolvida. A menina assustada pede para fazerem isso fora do seu bairro, o que Kenjaku acha graça e fala que o local da execução é meio longe daí, e o centro da barreira fica lá, num raio de 5 a 6 km. Kenjaku se esforçou bastante para montar a barreira, então não pode impor restrições absurdas. Ele diz que os civis que estão dentro da barreira desde o início têm o direito de sair apenas uma vez. Ele a convida para acordar do lado de fora, então pega na sua mão e vai a levar onde os outros estão. Numa cena calma mas tensa, as colônias já estão infestadas de maldições por todo lado. Kenjaku então agradece pela Sasaki ser amiga do seu filho. Sasaki acorda do outro lado da barreira com Iguchi, onde tem um monte de civil sem entender nada. Iguchi mostra para Sasaki a barreira preta enorme, que estão do lado de fora da colônia de Sendai. Sasaki quer falar de um sonho que teve, e pelo visto todo mundo teve o mesmo sonho com um cara de cabelo longo. Ela quer falar do filho que ele mencionou, mas ninguém ouviu isso nos sonhos, então Sasaki acha que o filho só pode ser o Itadori. Ainda um pouco no passado próximo, Hakari tá surpreso de verdade que o Gojo foi selado, e Panda conta do nada que o diretor Yaga foi de base, e fala pro Itadori não se sentir mal, pois ele não morreu em Shibuya, e sim lutando contra o alto escalão. Itadori não se sente melhor com isso, já que o diretor era o pai do Panda. Hakari não tem muito o que adicionar. Gojo e Yaga foram duas das pessoas que mais o ajudaram. Ele não fica mal assim desde que viu Yaku tomar uma flechada na bunda. Hakari tá disposto a ajudar no jogo do abate, mas não por ter simpatia, e sim para fazerem um acordo. Assim que resolverem isso, ele quer ajuda para se enfiar nas revisões do regulamento. Agora que maldições estão abertas para o público, as regras vão mudar. Megumi fala que não é difícil influenciar as revisões do regulamento. Hakari já fica pistola, o que um primeiranista saberia dessas coisas. Então Megumi conta que é o novo líder do clã Zenin. Com isso, Hakari já se anima e fica mais chocado do que a notícia da morte do Yaga ou do selamento do Gojo. Se o Hakari tiver apoio do líder de uma das 3 grandes famílias, vai ser moleza influenciar no regulamento. O problema depois é impedir o clã Zenin de se intrometerem no clube da luta. Com isso, o Hakari até o chama pelo seu sobrenome e quer ser seu mais novo amigo por interesse. Mal sabia que a Maki ia pagar da existência ao clã Zenin no dia. Panda fala que tá na hora de decidir quem vai para qual colônia. Dito isso, o Kogane aparece e fala sobre a nova regra adicionada, a regra 9, que permite os jogadores consultarem informações pessoais de outros jogadores, como nome, colônia que está, número de pontos e regras adicionadas.
ondas. Kogani explica o que é pros confusos aí que estão fritando o cérebro. Agora no presente, primeiramente ele se anunciou como Kogani, o sistema do jogo, e dá as boas-vindas a todos. Agora ele tá como contato pessoal ligado ao jogador Yuji Itadori. Itadori lembra da Tengen mencionar algo assim: pro Megumi isso tá estranho, não tem como ele ser jogador se nem entrou nas barreiras das colônias, ou fez um pacto ou ganhou um feitiço do Kenjaku. Dito isso, Itadori lembra das palavras de Kenjaku na temporada passada sobre ter feito pessoas absorverem objetos amaldiçoados como ele e ter feito pactos com feiticeiros de 1000 anos atrás. Com isso, a dedução é que o Itadori é um jogador, pois o Sukuna dentro dele fez um pacto com o Kenjaku há 1000 anos para participar do jogo. Megumi diz que mesmo assim, Itadori comeu o dedo do Sukuna por vontade própria, não tem como ser forçado por um pacto. Porém, isso fica para depois. Itadori pede informações dos jogadores para o Kogani, que dá toda uma lista. Eles descobrem que Kashima 200 pontos e pensam no que ele tá pensando ao colocar a 9ª regra. Não vai ser fácil falar com ele, já que pelo menos 40 jogadores foram de arrasta por ele. Megumi diz que talvez dê para avançar sem matar ninguém. Megumi pede para Itadori falar pro Kogani mostrar uma lista com jogadores com mais de 100 pontos. Kogani faz a busca. Megumi diz que a não ser que alguém foi pego no Itsumiki e esteja correndo para sair da barreira, os feiticeiros do passado que encarnaram também só firmaram pactos com Kenjaku por motivos pessoais e não estão necessariamente motivados a participar. Se tiver alguém com mais de 100 pontos como Kashimo, que não queira adicionar novas regras, eles podem tentar negociar com essa pessoa para fazê-las adicionar uma regra que permita a Tsumiki sair do jogo do abate. Kogani acha mais um igual Kashimo. Seu nome é Higuruma e detém 102 pontos e tá na colônia número 1. Agora eles precisam dar um jeito na regra 8, que diz que depois de 19 dias, o jogador sem mudança de pontos terá seus títulos revogados. Então Megumi fala que eles precisam adicionar uma regra que permita que jogadores deem pontos uns aos outros. Assim ninguém terá o feitiço revogado por não lutar. E também adicionar uma regra que permita os jogadores gastarem os pontos para sair do jogo. Mas como isso levaria a um entrave na continuidade do jogo, Megumi dá a ideia de colocar uma regra que faça com que os jogadores que saiam das barreiras coloquem não jogadores em seus lugares. Hakari entende e diz que o Kogani que vai decidir se essas regras são válidas. Agora tá tudo planejado. Eles vão procurar a Anjo, que vai quebrar o selo do Gokumon Kyo, e irão atrás do Kashimo e do Higuruma. Itadori não acha nenhum jogador listado como Anjo, e Panda disse que faz sentido, ele também não tá listado como Sukuna. Tengen disse que a Anjo tá localizada no leste de Tóquio, onde tá a colônia número 2, e quando a virem saberão quem é. Hakari monta o plano de ação, ele e o Panda vão até a colônia de Tóquio 2, e o Itadori e Megumi para 1, enquanto a Kirara fica do lado de fora de prontidão. Como o Kashimo parece o mais forte pela quantidade de pontos, Hakari é o melhor para ir lutar contra ele. O Panda com seu olfato apurado busca Anjo. Como Yuta não entrou em contato até agora, quer dizer que não tem como usar celular dentro da barreira para se comunicar com o mundo externo. Então é melhor a Kirara ficar atenta com o que acontece do lado de fora. Ela aceita mesmo emburrada. Itadori diz que é melhor se separar do Megumi por conta dos planos do Sukuna com ele, mas o Fushiguro não liga para isso e fala que os 3 veteranos não mudarão de posições. Então Itadori não tem que ser egoísta. Itadori só tá preocupado que outro amigo o deixe. Porém Megumi diz que eles não têm tempo para isso. Corta pro Kogani apresentando o jogo e perguntando se vão querer participar. E faltam 7 dias e 12 horas até Tsumiki ser obrigada a participar da migração em São. O grupinho tá pronto para descer a porrada em geral. Então vemos jogadores dentro da barreira. Uma mulher falando por rádio com um garoto tímido, que não vê ninguém por perto ainda. Mas ela não tá feliz com o cara e diz que não gosta do jeito que ele fala. Ela pula do prédio e ativa um avião no cabelo. Megumi diz que é bom ter cuidado com os feiticeiros de 1000 anos atrás, pois o valor da vida era diferente naqueles tempos. Lutar e morrer é uma honra para eles. Alguns vivem para esse propósito. Tem uma chance do Kashimo e do Higuruma serem feiticeiros Jujutsu do passado. É bom não esperar negociações com eles. Além disso, tem os espíritos amaldiçoados rondando por aí. Se tiver algum feiticeiro atual como a Tsumiki participando, Megumi acredita que eles estariam dispostos a trocar informações para saírem vivos do jogo doentio. Megumi chama o Kogani e deseja entrar como jogador no jogo do abate. Então a dupla entra para o caos. Porém, eles se separam e Itadori tá em queda livre. Essa é uma regra que não tá explícita com as outras. Quando se entra no jogo do abate, você é spawnado aleatoriamente em um dos 9 locais designados da barreira. Com isso, veio o infortúnio de caça-novatos acabarem com todos os noobs que chegam assim. A mulher jato dá uma cabeçada no Itadori e quebra um prédio com ele. Ela se impressiona com sua resistência. A maioria teria virado carne moída. Ele não é qualquer um. Itadori fica em alerta e corre no prédio em construção. A mina tenta chamar o marido como reforço, mas já toma uma placada de ferro e cai dura no chão. Itadori humilhou ela sem muito esforço, mas o marido helicóptero chega pistola e quer acabar com o menino. Agora Itadori tem que perguntar para ele onde tá o Higuruma. O garoto loiro mensageiro vê que o negócio tá feio e a Hanyu foi derrotada. O garoto já conhece o Itadori de algum lugar. Enquanto isso, Megumi é confrontado por uma gasosa que tá se fingindo de pão para levar cê sabe o que, mas o Megumi não tem tempo para isso, e nem seu Nui consegue achar o Itadori.
Essa colônia provavelmente é muito maior do que Shibuya. O bom é que todo mundo sabe o que fazer. Megumi pergunta pra mulher onde tá o Higuruma, e ela não quer falar, mas para o draminha depois de levar bronca, e parece saber onde ele tá. Mas ela tá querendo enganar meu Megumi. Itadori pula no véio e o arrasta pro prédio para uma luta em local fechado. Itadori desvia magistralmente farmando aura e começa a entender como funciona a técnica do esquisito aí. A única vantagem dele é a luta no céu aberto. Itadori corre dele, mas é pego, porém consegue se safar e cair num terraço. Então vai o forçar a lutar no seu território. O helicóptero Man quer fazer picadinho do Itadori, que dá um soco na sua cabeça. Ele sabe, com o troço que lançou na mulher jato, que eles não devem ter muita resistência por ter toda a energia amaldiçoada focada na cabeça para voar e atacar. Não importa o quão dura seja a cabeça, Itadori faz o velho se espatifar e machuca a mão. Ele levanta achando que ganhou, mas toma logo um chute nas bolas e fica sossegado. A garota com Megumi diz que pode contar, mas quer um favor em troca. Ela fala toda carinhosa que quer que ele seja seu cavaleiro. Megumi aceita na hora para agilizar, então ela leva o Megumi para onde supostamente o Higuruma está. Itadori desmaiou o cara e não consegue perguntar nada. Daí o loirinho aparece e fala que sabe onde tá o Higuruma. Megumi não vai ser como Itadori, todo bonzinho. Se essa mina estiver o enganando, ele vai passar a peixeira e vai fazer qualquer coisa para ter os 100 pontos e salvar a irmã. Ela quer que a chame pelo seu nome, Remy, a partir de agora. O loirinho diz que o Itadori era famoso na escola, o tigre da escola oeste. Ele é da mesma cidade natal do Itadori. Megumi achava que Remy era uma feiticeira do passado, o que a deixa ofendida. Diferente das pessoas normais que puderam sair do jogo antes de começar, jogadores que já estavam aí estão sobrevivendo fazem 12 dias. É matar ou ser morto. Não tem por que tentar diferenciar feiticeiros encarnados dos atuais. Quem perde tempo procurando significado, acaba indo jogar no Vasco. Os feiticeiros do passado inspiraram a busca por poder nos feiticeiros modernos. Com isso, Megumi acha que deu um conselho ruim pro Itadori antes. O Rinhamai leva o Itadori e diz que era só um lacaio do casal voador. Eles iriam mandar de arrasta a qualquer momento. Megumi não confia pra onde a Remy tá o levando. Ela diz que não tem garantia de que o Megumi não vai arrastar pra cima quando falar o que ele quer, por isso quer que ele a proteja, até chegar no local. Dito isso, os dois falam pro Megumi e Itadori que as pessoas fortes ficam no centro da cidade, onde tem mais recursos. A Remy diz que o Higuruma tá em Shinjuku, e o Amai que ele tá em Kibukuro. 99% dos julgamentos criminais acabam no veredito de culpado. Toma o passado de Higuruma, onde seu cliente disse que tinha um gato esperando, mas policiais chegaram querendo interrogar. Então ele pensou que se fosse levado, seu gatinho ia de base, pois não pode ter nenhum pet morando nos apartamentos. Na cidade de Morioka, província de Iwate, em março de 2016, 2 pessoas foram esfaqueadas em sua casa. Um jovem e sua mãe. A promotoria da cidade indiciou Keita Oi pelo crime, que morava próximo, sob suspeita de roubo e assassinato. Ele fugiu enquanto policiais de patrulha faziam perguntas, e depois da polícia o perseguir até sua casa, encontraram uma lâmina com sangue em seu lar e o prenderam em flagrante. O sangue na faca foi analisado e o DNA batia com o sangue das vítimas, ou seja, Oi tava lascado de vez, parceiro. Mas ele insistia que era inocente e que pretendia levar a faca depois. Ele nunca chamou a polícia, pois a empresa onde trabalha diz que ligar para a ambulância ou polícia é proibido para não perturbar os vizinhos. Oi trabalha numa organização sem fins lucrativos, cuidando de idosos, e só recebe um auxílio mínimo para sobreviver. Pelo histórico do Oi, Higuruma acredita que ele possa mesmo ser inocente, e a empresa tem algo sujo por trás, para não querer que policiais cheguem perto do local. Provavelmente, um colega de trabalho do Oi é o culpado e largou a arma ali perto. Com isso, Higuruma decidiu aceitar o caso e investigar primeiro as atividades e declarações de impostos da organização, e depois checar o histórico de todos os residentes. Higuruma sempre aceita casos quase que impossíveis. Ele diz que de vez em quando faz bem para que sua advocacia se mantenha habilidosa e competente. Mas sua parceira não curte, pois a comissão nunca é boa e os casos sempre são impossíveis de ganhar. Higuruma foi aconselhado por uma amiga para parar de ser advogado de defesa para casos impossíveis. Tentar ajudar os fracos é nobre, mas tem um limite que os advogados podem chegar sem a compreensão da corte e dos promotores. E os clientes sempre ficam ressentidos com Higuruma, mas para ele não importa. Não tem como ele culpar seus clientes que estão no limite da saúde mental e da situação financeira. Então não liga de descontarem sua frustração nele. Porém, Higuruma tem que olhar melhor sua própria sanidade para não ficar biruta. No dia do julgamento, Higuruma venceu o caso de Oi e seu veredito foi inocente. Porém, mesmo aliviado por um momento, ele sabia que a promotoria iria fazer a apelação nesse caso. Oi chegou a agradecer ao Higuruma por ter sido o único a acreditar nele, diante de um caso tão difícil. Mas no fim, no segundo julgamento, Oi foi condenado à prisão perpétua. A promotoria suja usou dos seus recursos para criar provas, e Higuruma sabia disso. O sistema é assim mesmo. Porém, eles não trouxeram nenhuma evidência nova para o segundo julgamento para anular as provas da defesa. Assim, Oi foi condenado e ficou ressentido com Higuruma. Higuruma ficou maluco e começou a bater o martelo do julgamento sem parar.
e disse para todos voltarem, que ali teria uma nova sessão. Com isso, ele despertou sua técnica amaldiçoada. Com isso, a gente volta pro presente e a Remy tá enganando o Megumi para o levar até um loiro esquisito. A Mai levou Itadori para onde o Higuruma tá escondido. Dito isso, Megumi não pode perder tempo e tem que dar um jeito na armadilha que caiu. Já invoca seu Shikigami cão total. Itadori encontra Higuruma numa banheira sossegado. Ele diz que é bom demais tomar banho de roupa. Tanta coisa perdeu o sentido recentemente que Higuruma se propôs a fazer coisas novas, que nunca pensou antes. Essa é a maluquice da sua crise dos 30 anos. Megumi ouve de Reg que esse jogo do abate não é nada de ritual para acumular energia amaldiçoada. Isso tá mais para um plano B ou C. A real é que os mais fortes das colônias vão sobrar, depois o Kenjaku vai tacar uma bomba e tchau todo mundo. Itadori tenta convencer Higuruma e usar seus pontos para adicionar uma regra que pare as mortes obrigatórias na migração e extinção. Mas o cara não tá afim, pois vê potencial nesse jogo que é justo com suas regras, diferente do mundo da lei que ele tanto defendeu em sua vida, e só lhe trouxe frustrações. Itadori cansou de conversa e vai forçar na base da porrada o Higuruma a adicionar a regra. Higuruma se levanta com seu Shikigami e diz que matar alguém que lhe irrita é melhor do que ele pensava. Itadori precisa ficar na defensiva, pois esse cara já mandou de F pelo menos 20 feiticeiros, e tem que estar preparado para revidar qualquer ataque. Contudo, ele não esperava que o Higuruma chegasse usando sua expansão de domínio, sentença de morte, onde tudo ao redor vira um ambiente com guilhotinas e o julgamento de Yuji Itadori começou. Enquanto isso, Kenjaku foi convidado para conversar com os velhos importantes. Higuruma inicia sua expansão de domínio, porém Itadori quer derrotá-lo antes que Higuruma conclua o domínio. Porém, ele não é rápido o suficiente e é parado por Higuruma, pois em seu domínio, qualquer tipo de violência é proibida, com exceção de palavras ofensivas. O juiz vai começar o julgamento e diz que Itadori é acusado de entrar no mar de Vegas na cidade de Sentai, província de Miyagi, em 16 de julho de 2017, como cliente, apesar de ter menos de 18 anos. Esse juiz sabe das coisas mais pessoais do Itadori, tá maluco? Itadori parece que não tem como negar esse fato, pois o juiz sabe tudo a seu respeito. Higuruma diz que as informações, no entanto, não são compartilhadas com ele. Será mesmo? Itadori tá sofrendo para pensar em algo, e ele tem que argumentar para o juiz decidir o veredito. Claro que Higuruma também vai dar seus argumentos, com a única exceção das provas que Higuruma tem em mãos. Ele diz que são as provas que o juiz liberou para o caso, mas não há garantia de que elas vão confirmar as acusações. E para dificultar para o prota, Higuruma não vai falar abertamente quais são essas provas. Por isso, Itadori terá que apresentar sua argumentação para limpar as suspeitas e conseguir o veredito de inocente do juiz. E por incrível que pareça, só agora o Itadori acreditou que Higuruma é um advogado, pois viu o broche no seu terno, mas no momento ele está agindo como um promotor. Itadori lembra das palavras de Mestre Tengen sobre os domínios do passado, do qual o domínio do Higuruma lembra bastante, pois eras atrás era comum feiticeiros terem expansões de domínio, mas elas não eram de acerto ou morte garantida. Os domínios de antigamente eram mais baseados em regras para o seu funcionamento. Com o tempo, foram ficando mais complexos e poucos feiticeiros usam hoje em dia. Itadori agora entende o domínio do Higuruma. O advogado dará uma chance de Itadori fazer sua declaração. Isso se aplica aos dois, e depois da declaração do Yuji, Higuruma pode fazer sua réplica usando as provas que tem em mãos e o juiz anunciará o veredito de acordo com 6 códigos do Japão. O Itadori tem 3 opções: negação, se manter em silêncio ou confissão, e ele pode negar contando declarações falsas. Afinal, se todos falassem a verdade, julgamentos não existiriam. Itadori não tem muito o que fazer, então diz que foi no jogo de pachinko, sendo menor de idade, mas só foi para usar o banheiro do lugar. Porém, Higuruma abre o envelope com as provas e tem uma foto que mostra Itadori indo receber o dinheiro do jogo que ganhou. Aqui acabou a credibilidade do Itadori. Como ele é menor de idade, o crime cometido seria de entrada não autorizada no local. O melhor seria o prota negar a acusação e dizer que nunca foi nesse lugar. Agora o juiz avança e usa seu martelo do julgamento gigante. Ele pode mudar seu tamanho e fazê-lo desaparecer e aparecer quando quiser. O tenso é que Itadori sente que não pode usar sua energia amaldiçoada. Higuruma, mesmo tendo sido um cara acima da média ao passar para a faculdade de Direito e todos os cursos envolvendo a área da profissão, seu verdadeiro talento está como feiticeiro Jujutsu, onde ele aprendeu as regras das barreiras, de domínios e do jogo do abate muito rápido. Tanto que em apenas 12 dias da migração e extinção rolando, Higuruma já está no patamar de feiticeiros de nível 1. A luta com o Itadori é cinema de direção e animação. A forma como a luta é conduzida é outro nível. O Itadori correndo com as mãos para desviar dos golpes é muito louco, e o martelo do Higuruma esticando e tendo todo tipo de formato é muita loucura. O confiscar do juiz funciona confiscando a técnica amaldiçoada do alvo, mas como Itadori não possui nenhum poder em específico, que foi bloqueado dele a sua energia amaldiçoada. O bom é que ele tem uma constituição física de super soldado, pique Capitão América, senão estaria lascado. Até o Higuruma sabe que o moleque não é alguém que dá pra pegar leve, e precisa ficar bem atento. A luta continua e Higuruma derruba do palanque. Itadori
Itadori soca a banheira e espalha água por todo lado para ganhar tempo, mas o martelo da justiça pega ele e o Itadori se esforça ao máximo para segurar, mas não vai durar muito tempo, então precisa pensar numa forma de sair dessa. Daí ele percebe como o poder do Higuruma funciona e pede por um novo julgamento. Assim é feito e os dois voltam para o domínio do advogado. A menos que o declarado culpado admita o crime, o juiz aceitará até 2 novos julgamentos. Agora o novo crime que Itadori é acusado é do massacre em Shibuya no dia 31 de outubro de 2018. Itadori admite isso e fala que é sim o culpado. O juiz, louco de raiva, o declara culpado com confisco e pena de morte. Higuruma é garantido com a espada do carrasco, onde qualquer corte leva o alvo à morte. Sem exceção, Higuruma, com o passar da luta, pensa no que ele queria como advogado de defesa, e como o mundo realmente é, e o que ele poderia fazer em todos esses anos. Não importa o quanto alguém queira, a escuridão não vai sumir e as pessoas continuarão feias e fracas, sempre cometendo erros. Porém, o Higuruma sabe o que as provas nos contêm mesmo antes de abrir o envelope. Então ele está ciente de que o culpado do massacre em Shibuya é o ser demoníaco Sukuna que está dentro do Itadori. Mas mesmo assim, ele não entende porque o menino admitiu o crime. Ele vai para dar o golpe no Itadori, que revida com um socão no estômago de Higuruma. O prota não entende porque o Higuruma desfez seu feitiço no último momento. Então ele diz que pelo Código Penal, artigo 39, parágrafo 1, estar privado de capacidade de julgamento ou controle de suas ações qualifica non culpus mentes. Em Shibuya, Sukuna tomou o controle do corpo de Yuji e ele não cedeu voluntariamente seu corpo, por isso Itadori é inocente. Mas isso não importa pro menino, ele ainda se sente culpado porque isso rolou por ele ser fraco. Higuruma volta às suas origens e vai ajudar o Itadori, adicionando uma nova regra na migração e extinção. Os dois se sentam e Higuruma pergunta se Yuji já mandou alguém de F por vontade própria. Ele responde que sim, e Higuruma entende que o que sobra é um sentimento horrível. Depois, Higuruma adiciona a regra de jogadores transferirem pontos entre si e dá um ponto pro jogador Itadori. Assim não precisam se preocupar em terem seus feitiços revogados em 19 dias. Itadori chama o Higuruma para ajudar seu grupo com o restante desse jogo, porém Higuruma só se odiaria mais ficando perto do Itadori, pois diferente dele, Higuruma matou 2 pessoas inocentes antes do jogo do abate começar por livre e espontânea vontade. Dito isso, quando tudo acabar, Higuruma vai se entregar para a justiça. Ed conta que quando só os fortes sobrarem, Kenjaku vai jogar uma bomba nas colônias e tchau tchau todo mundo. Assim a migração e extinção cumprirá seu propósito, embora ele não saiba que tipo de bomba vai ser. Red está confiante que vai acontecer em breve, ou até agora. É por isso que ele está se preparando, reunindo aliados poderosos e acumulando pontos. Megumi quer falar umas coisas. Ele duvida que a Remy seja forte para ser aliada, e Red diz que ela é uma boa isca para atrair os jogadores. Pelo motivo que for, as pessoas tendem a desconfiar menos de mulheres. Porém, Megumi sabe que quando ela não servir mais, Red pode acabar com ela e ganhar pontos. Embora o Red diga que nunca faria isso, não dá pra confiar em uma palavra sequer do sujeito. Remy diz que ele é seu cavaleiro, enquanto servir vai ser protegida. Megumi não crê nessa inocência e pergunta se ele já tem 100 pontos, somando todos os aliados. Red afirma isso e Megumi diz que logo uma regra de transferência de pontos vai ser adicionada. Então no tom de ameaça já vai pedindo os pontos do Red, senão a porrada vai cantar. Negociação acabou e a luta começa com um doido chegando por trás, mas Megumi pela sombra o pega por baixo e o taca lá embaixo. O cão vai atacar o Red e Megumi não quer nunca mais ver a cara da Remy na vida, e a menina tá aterrorizada. O pobre cãozinho é ferido por facas e o Red achava que o Megumi estava sendo mole demais, mas quer mesmo seus pontos afinal. Porém, se ele não lutar pra matar, o Megumi pode se arrepender. Do nada, um olho explosivo aparece e faz um cabum estrondoso. A produção nessa cena ficou coisa de filme e Megumi é pego. O cara que fez isso é o Iori, que pode arrancar partes do corpo e transformar em bombas. Quase que Red é pego também. Megumi tenta sair da fumaça e Remy o ataca com seu cabelo escorpião. Mas de nada adianta. Red lança algum líquido no Megumi e bombas de dente chegam e explodem. Megumi se salvou da explosão, entrando em um dos apartamentos igual Red, e Iori avisa isso pra ele. Red tá feliz que o Megumi possa estar enfraquecido. Megumi se levanta e ele protegeu a Remy ainda por cima, e fala pra ela acordar, que esses caras não estão nem aí pra sua segurança. Ele pede pra ela sumir de vez, e Remy o prende com seu cabelo, e desesperada ainda acredita que Red ia a proteger. Ela tá quase desmaiando, não aceitando a verdade. Megumi na lata fala que livros igual ela, que só sabem falar e nunca fazem nada, às vezes hesitam. O Randall, com nome que não quero falar, brota e vai participar da festa também. Enquanto isso, o Kogane avisa que a regra 10, onde jogadores podem transferir pontos entre si, foi adicionada. Megumi começa a luta com o cara e eles usam todo o ambiente.
Megumi tá em desvantagem, mas usa seus sapos para quase matar o cara e depois seu elefante para o mandar pro chão. Konoe pula em cima dele e dá umas coronhadas o deixando cego com seu sangue, enfim acabando com o sujeito. Megumi não liga se for preciso matar para ganhar os pontos. Tudo que quer é que a Tsumiki não precise participar desse jogo louco e precisa ficar calmo e não se prender demais aos pontos dos outros. A única coisa que pode fazer é sobreviver e seguir o plano. Red e o outro aparecem e ele acha uma vergonha o Randall ter ido de base sem conseguir usar seu poder. Megumi não sente a Remy, mas tá ferrado num 2 contra 1 e além disso ele tá ferido por conta da explosão. Será que precisará usar seu domínio? O tenso é que ele tá incompleto, então não tem como Megumi fechar uma barreira e trancar os inimigos dentro do domínio. Yori não perde tempo e lança mais um dente para explodir no Megumi. Contudo, Takaba chega e leva o balaço na cara. Ele não acredita que tá vendo uma covardia de 2 contra 1 numa luta. Isso com certeza não é uma organização justa e as pessoas chamam gente assim de covardes. E ataques covardes não funcionam nele. Ele fala que tomou 0 dano, mas o cara tá quase perdendo sangue com a cabeça esguichando. Megumi não sabe o que dizer, fica um silêncio embaraçoso no ar e nem os vilões sabem como reagir. Fumihiko Takaba vai ajudar o Megumi. Ele faz 35 esse ano e sabe muito bem quem é bom e quem é mal, mas depois de olhar pro Megumi, acha que não sabe mais nada da vida. Megumi acha que pode contar com o doido, afinal ele o protegeu da bomba. Yori pergunta quem é o esquisito, e Takaba acha que está sendo perguntado se é engraçado ou não, e fala que sua fantasia é inspirada no herói da sua infância que o fez rir muito. Então, pela honra da sua fantasia, precisa mandar bem e Takaba vai contar uma piada que acabou de bolar na pose mais ridícula possível. O cara parece que tá pelado, estando de perfil, e grita que quer um Wi-Fi mais forte. O tenso é que muita piada dele vai servir só no japonês, e com a legenda nem vai dar pra gente entender nada, mas nem os personagens estão achando graça do Takaba. Mas eu ri com esse bobo fazendo palhaçada. Ver a reação dos caras em silêncio é muito bom. Takaba fica indignado que as pessoas não estão rindo de suas piadas. É todo mundo sem graça que esqueceu como rir e sempre o ignoram. Megumi acha que o problema tá nele, e sente que o Takaba tem a mesma vibe do todo, o jeitinho louco e aleatório de ser. Takaba corre e com sua voadora de artista, ele joga o Yori pra longe. Takaba disparou sua energia amaldiçoada bem rápido. O cara não é um jogador fraquinho. Red fica impressionado com o Takaba e sua energia amaldiçoada. Takaba diz que é um artista da antiga e que é a favor da violência. Então Megumi vem pelo chão e ataca, mas Red desvia. Megumi dá um plano pro Takaba. Eles vão dividir os dois feiticeiros de lugar, então verifica os pontos do Higuruma e confirma que a regra dos pontos veio mesmo dele. Por isso Megumi não precisa mais lutar e fala que o Red pode recuar, que ele não vai fazer nada. Porém Red quer recuperar os pontos que perdeu pelo Megumi ter matado o aleatório. Megumi quer que Takaba roube os pontos do Yori primeiro antes de mandá-lo de F. Takaba na sua saída triunfal aceita, mas nunca faria alguém parar de sorrir com isso. Ele rebate as bombas dente de Yori e já dá um jutsu 1000 anos de dor do Kakashi no coitado. O cara não curtiu, mas já leva um chutão giratório pra ficar esperto. Megumi tá contente que o Takaba não é seu inimigo, e o comediante fica feliz com isso e diz pro jovem não morrer. Red tá confiante no parceiro e acha que Yori vai começar a lutar sério agora, pro comediante rir de base. Megumi acha que é melhor o Reg se preocupar consigo mesmo, pois seus objetivos já estão terminados aí, então agora pode lutar pra valer. Inoue vem rápido e persegue com seus raios o Red, que corre por uma plataforma que cai pelo passarinho. A cena vira uma perseguição de gato e rato com muita destruição pelo caminho, e o Megumi usando de todos os seus artifícios para ir atrás do cara. O elefante tá com tsunami no Red, mas o vacilão invoca uma prancha e começa a surfar. Coisa mais aleatória possível, mané. Ele surfa pra dentro de um prédio e usa pelúcias para amortecer a queda. Então foge dali e desliza pela parede. Megumi o segue e o cara é cheio de cartas na manga e tá com Piano e Megumi, que se defende com seus coelhos. Red para numa igreja e parece encurralado. Diz que o Megumi já deve ter sacado qual é do seu poder. Megumi sabe que tudo nos seus recibos se materializam, mas não deve ser só isso. Então Red explica que está reproduzindo contratos. Além de objetos físicos, ele pode materializar conceitos. Como ele tem um recibo de uma estadia de luxo no hotel, ele se recupera do cansaço e ferimentos por todo o corpo, deixando sua pele lisinha, como se tivesse lavado até a alma. Até parece que ele relaxou numa fonte termal por dias. E o tenso é que Megumi tá todo cansado e queimado numa parte do rosto. Ele ainda usou vários Shikigamis de uma vez, incluindo o elefante que costuma usar sozinho. Red sabe como funcionam os poderes de Megumi e ele não pode invocar Shikigamis contra feridos, como seu cão totalidade máxima. Seria muito útil, já que ele ataca e defende. Megumi sabe muito bem disso e foge com seu Nue. Red usa drones para observá-lo e invoca uma lambreta para ir atrás dele, onde chega num ginásio escolar. Red tem certeza que é uma armadilha para o atrair. Fazer o que, né?
Megumi entra numa quadra e tem um plano perfeito para esse espaço. Red entrou e chamou uns caminhões para pegar o Megumi de surpresa. Ele por pouco desvia, mas logo é atacado por vasos de plantas e o Red vem no corpo a corpo com ele. O cara do recibo tá se saindo melhor tacando um monte de tralha no Megumi. O coitado tá todo lascado e precisa agir rápido. Red pode garantir uma morte tranquila, se Megumi passar seus pontos para ele. Agora é o momento do Fushiguro. Ele sabe que técnicas de barreira são difíceis. Nunca conseguiu prender os inimigos no espaço que ele criou. Por isso que vai usar o ginásio para ativar seu domínio. Red fica impressionado que Megumi possa fazer isso. E lá vem, meu bom, o clímax do episódio. Expansão de domínio. Jardim das sombras sobrepostas. Agora o trem vai ficar sério. Red trancou que não entra nem Wi-Fi, e Megumi vai vir com ataque poderoso. Megumi inicia sua expansão de domínio, porém Reg usa o sexto oco, que é uma versão antiga do domínio simples do novo estilo das sombras, que anula o efeito garantido de um domínio ao seu redor. Porém os sapos de Megumi o agarram pelas suas pernas e o puxam. Com isso Megumi começa a dar vários socos no loirinho velho. Megumi tá muito na vantagem agora e fica surrando o Reg em tudo quanto é canto. Reg fica pistola e se solta com seu feitiço e se recupera. Contudo, no domínio de Megumi ele consegue criar clones dele e pegar o Reg de surpresa por todas as direções. O poder de Megumi simplesmente é amplificado no seu domínio. Ele não tem um acerto garantido. Reg agora nota que esse domínio completo não é brincadeira. É ainda pior que tentar lidar com um domínio que tenha precisão. Se Megumi chamar o elefante e pressionar Reg com água, as suas opções vão cair pela metade e ele provavelmente vai perder. A animação fica uma loucura, mas Reg tá bem tranquilo e sabe o que fazer. Ele joga 3 carros no domínio de Megumi e vê que sua ideia funcionou. Tudo que está dentro do seu domínio não desaparece. Megumi precisa aguentar todo o peso das coisas, por isso ele tá ajoelhado quase morrendo. Por isso Megumi não carrega consigo muitas armas amaldiçoadas, para não ser obrigado a carregar um peso absurdo dentro de sua sombra. Reg tá contando vantagem, pois Megumi tá aguentando 2,4 toneladas agora com os 3 vagões que ele jogou no domínio antes. Dito isso, Megumi pensou rápido e invoca o grande elefante. Agora uma disputa de resistência, quem aguenta mais peso? Os dois usam todos os músculos que têm, juntamente com suas energias amaldiçoadas, para darem conta do recado. Então Reg usa sua recriação contratual e afunda no mar de sombras. Ele vai afundando e quase vai de F. Porém o carro que ele tinha atacado na sombra do Megumi o traz de volta para a superfície com um comando seu. Coisas que ele dá comando desaparecem logo em seguida. Ainda bem que ele não tinha dado nenhuma ação pro carro. Agora o maluco joga uma casa pro Megumi aguentar. Vamos ver se é macho mesmo. Porém, no último momento, Megumi desfaz a expansão de domínio. Os dois voltam para o mundo externo e Megumi puxa o Reg para o fundo da piscina do ginásio. No momento que o Megumi desfez a expansão de domínio, a casa destruiu o chão e os dois caíram na piscina do andar de baixo. Reg está confiante que depois de tanta energia amaldiçoada gasta, não tem como o Megumi invocar o cão. Os dois começam uma porradaria frenética que dura segundos, pois o cãozinho vem e termina o serviço. Reg dá todos os seus pontos para o Megumi, pois quer ver o que o destino vai fazer para brincar com o Megumi. Assim o garoto também ganha 5 pontos pela vitória. Enquanto isso, Takaba enfrenta o cara explosivo, mas nada faz efeito nele, e tudo uma palhaçada com Takaba. Ele já levou tantas explosões que nem era pra ter um corpo sobrando dele. O da explosão não entende se ele usou reversão de feitiço ou outra coisa. Kogane avisa que o Reg foi de Vasco, então seu parceiro resolve ir pra casa. Porém Takaba não pode deixar e pede gentilmente por seus pontos. A técnica de Takaba é o super comediante. Tudo que o Takaba acha que é genuinamente engraçado vira realidade. É um feitiço que até Satoru Gojo teria trabalho em lidar. Contudo, Takaba não sabe nada a respeito do seu próprio poder. Remi foge de Megumi temendo por sua vida. No final ela fica encurralada, mas Megumi não tira sua vida, pois lembra das palavras de sua irmã. O garoto vai para um beco e desmaia sem forças ali mesmo. Daí a Anjo Hana aparece diante dele. Enquanto isso, na colônia de Sendai, as coisas estão muito loucas. Tem uns 4 jogadores muito fortes nessa colônia, que são considerados pilares da região. Então os próprios não se metem no território de ninguém para não causar um estrago maior. Entre eles tem uma barata feia que dói. Dito isso, Yuta vem para quebrar esse equilíbrio. O feiticeiro moderno com um talento incomum, comparável de Satoru Gojo. Atualmente tem 35 pontos. Após eliminar o velho seco de Sendai, Yuta pensa que precisa eliminar feiticeiros problemáticos como ele, para depois adicionar uma regra de saída das colônias livremente. Então a regra vem depois de eliminar jogadores similares em outras colônias. E para isso, uma regra para a comunicação entre as colônias é imprescindível também. Então o grupo precisa de um total de 4 regras para conseguirem salvar todos que precisam salvar em segurança e acabar com a migração e extinção. Yuta é o que está mais descansado fisicamente e emocionalmente, por não ter participado do incidente Shibuya.
Yuta não quer que seu mestre tenha que matar seu melhor amigo mais uma vez. Então Yuta vai obter 400 pontos por conta própria. O tanto de gente que ele vai passar a faca não tá escrito para conseguir todos esses pontos. Yuta tá ajudando uns civis que não conseguiram escapar das colônias, acharam um lugar seguro. Por isso eles vão até o norte para a beirada da barreira. Yuta diz para fazerem uma pequena pausa e depois irem para o estádio onde ele eliminou o feiticeiro do mal. Daí, um enxame de baratas se aproxima. Yuta manda todos fugirem para o estádio. Yuta não consegue salvar as duas pessoas correndo das baratas. Daí vai começar uma luta intensa contra o Kurourushi, o espírito amaldiçoado nível especial com uma barata gigante feia. Você acha que o Yuta não vai nem suar nessa luta, mas ele toma uns daninhos legais e no fim dá um beijo com reversão de feitiço e acaba com a barata. Só que daí, Uru aparece e taca o Yuta para longe. Com sua habilidade Céu, ela consegue manipular o ar como se fosse uma superfície. Ela manipula o espaço da realidade no ambiente. Uru avança para cima do Yuta e faz o moleque virar o Luffy com seu poder, mas daí o Ishigori usa uma rajada de laser para acabar com os dois. Agora o trem vai ficar sério, pois Yuta precisa lidar com o Ishigori e com a Uru ao mesmo tempo. O Battle Royale vai ser insano. Tem uma troca de golpes e animação nível cinema para essa luta. Então o Yuta bate um papo com o Ishigori, que diz que nessa segunda vida, ele quer finalmente ficar satisfeito e cheio com uma boa sobremesa, que vai ser a luta dos sonhos dele. Ele espera que Yuta seja a pessoa a dar essa sobremesa. O nível de aura dos dois é gigantesco, mas Yuta é mandado para longe e bate em tudo quanto é prédio e leva raio laser que tem que desviar. A luta é empolgante, mas Uru não fica de fora e dá um chega pra lá nos dois. Ela redireciona o golpe do Ishigori e o acerta com seu próprio poder. Ele vê que Yuta tá no limite por ter usado reversão de feitiço exageradamente. Dito isso, Yuta precisa dar um level up, então ele usa seu anel e invoca a Rika. Escolhe uma arma amaldiçoada e recupera todo o seu estoque de energia amaldiçoada. E ele só pode ficar ligado totalmente a Rika por 5 minutos. Esse é o tempo para acabar com essa bagunça. Yuta usa a fala amaldiçoada e paralisa a Uru. Ishigori entra na luta e a porradaria desenfreada começa. Uru balança todo o ambiente como se fosse o despertar do Luffy. Referências ao Gold eu gosto. O negócio tá frenético e Rika fica pistola com a Uru por ter feito a bater no Okotsu. Yuta depois consegue cortar a Uru com a técnica que copiou do velho feio que ele matou antes. Uru se defende com o Céu e Rika tá indo pra cima do Ishigori. Contudo, a brincadeira acabou. Tá na hora da luta de feiticeiros de verdade. Por isso os três aí presentes usam suas expansões de domínio ao mesmo tempo. Mas a maldita da barata aparece de novo, porque vaso ruim não quebra e atrapalha o poder de todo mundo. Então hoje ninguém vai saber como é a expansão de domínio do Yuta, vai ter que esperar. Ishigori manda Uru pra longe pra sair da luta, Yuta manda barata de base de uma vez por todas. Com isso vem o clash de energia dos dois e começa a tocar a abertura da temporada. Aí eu piro o cabeção, meu bom. Porém, Yuta usa o raio laser como distração com a Rika e vai pro soco mano a mano com o Ishigori. Yuta usa o feitiço de Uru e redireciona o laser do Cobra da Shopee. Rika mete socão na cabeça dele, e quando tá pra acabar a luta, a conexão com Rika passa dos 5 minutos. Agora é o X1 puro de macho. Finalmente Ishigori conseguiu a sobremesa que sempre quis, e com o raio laser vindo dos céus, ele é torrado, e assim acaba a luta Peak Cinema. Ishigori agradece no fim, pois ficou satisfeito com Yuta. Mal ele sabia que Yuta não queria o eliminar. Até o curou e só pede pelos pontos em troca. A mesma coisa ele fez com a Uru. Assim o menino Okotsu conseguiu 190 pontos no final. Dito isso, Uru deixou um aviso pra ele. Yuta pode ser que chegue no limite deles, algo que ela já viu antes. Seres de Jujutsu tão poderosos que se tornaram calamidades. E o maior exemplo disso é o Sukuna. Meu bom, que final cinema. Luta muito boa e bem feita. Acho que é a melhor luta da temporada. E em segundo fica a da Maki e em terceira a do Itadori e do Higuruma. Mas diz aí o que tu preferiu e deixe seu like e se inscreva pra ajudar. Compartilhe o vídeo e deixe o hype no vídeo quanto der. Ativa o sininho pra não perder nada e checa a descrição para mais recaps. Valeu pelo apoio de sempre e falou!